gente tem para essa conversa hoje, ao meu lado, a Maria Fernanda Rodrigues, que é repórter do jornal Estado de São Paulo e responsável pela coluna Babel, que sai aos sábados, que dá conta de novidades no mercado editorial. Antes do Estadão, ela trabalhou no Publish News, que é uma relevante newsletter do mercado. E também aqui com o Carlos André Moreira, que hoje é editor do caderno Proa, de Cultura, que é novo no Jornal Zero Hora. O caderno é novo, né? O Carlos André é bem antigo por lá. Muito obrigado. É repórter, repórter e crítico há quanto tempo? 12 anos. 12 anos, enfim. A gente vai falar, então, um pouco também de como a imprensa e os cadernos culturais veem o mercado editorial. E a minha primeira provocação para eles, agora há pouco, ainda tinha sido a seguinte: a partir disso, acho que eles podem começar a falar, e, logo em seguida, a gente vai partir já para as perguntas. E a provocação tinha sido a seguinte: nós, que somos editores, fazemos livros maravilhosos, né? Todos sabemos, cada um é o melhor livro que existe, a gente acha que merece as páginas principais do jornal, a capa do suplemento e por aí vai. Do ponto de vista deles, eles têm todo dia na frente deles uma pilha, talvez com 100 ou 200 livros, para escolher alguns para falar sobre eles. Como é que funciona isso para vocês? Acho que Maria Fernanda podia começar. Boa tarde. Boa tarde. Queria agradecer o convite. Mais perto um pouco. É realmente muito difícil escolher, com tanta coisa que a gente recebe e com tanta coisa boa que é feita, né? Você falou de 120 livros na frente. Coincidentemente, eu saí de férias entre março e abril. Quando eu voltei, eu contei 128 livros que chegaram nesse período. E eu acho que alguns foram extraviados ali no meio do caminho, porque a gente fez uma mudança na redação. Uma semana eu juntei 3 caixas. A gente passou uma semana num outro lugar e eu já tinha mais uma caixa de livros fechados ainda, né? Mas é realmente difícil. A gente tem uma equipe relativamente grande. Somos 4 pessoas lá que gostam de literatura e que escrevem sobre isso. Então, na reunião de pauta, a gente sempre leva os principais livros da semana, o que vai sair mais para frente, assim, a gente discute e é sempre uma decisão conjunta, assim, né? Mas isso que o Tito estava falando, de que todos os editores acham que tem o melhor produto e os autores acham que tem o melhor livro, isso é verdade, a gente sente isso na comunicação no dia a dia, mas uma dica para a divulgação é sempre conhecer o perfil do veículo, né? Então, às vezes tem um super livro de religião, que é muito importante, mas se você lê o Estadão, você vê que no Caderno 2 não tem muito espaço para esse tipo de livro, né? Então, fazer uma divulgação mais focada e direta. Às vezes, melhor não perder tempo com um veículo que você sabe que não vai cobrir esse assunto e ir para uma coisa mais segmentada, que talvez você tenha mais resultado, né? Mas não é fácil, não é fácil. Boa tarde, muito obrigado pelo convite também. Carlos André Moreira é meu nome, pelo que eu vejo aqui, muitos dos que estão aqui me conhecem, eu conheço muitos dos que aqui estão, e secundando o que ela comentou, tá, a respeito de... Coincidentemente, nós também fizemos uma reforma, mudando o lugar de quem trabalhava na redação esse ano, tá, que acarreta tu levar um monte de caixas de livros. E o meu lugar lá, a minha mesa, ela é cercada por 2 torres, assim. De lá, daqui, o pessoal diz que é o bunker Gilbert, que eu montei lá. Também. Porque é a única mesa da redação que tem divisória, uma divisória de livros, assim. E um pouco de privacidade, né? Exato. Às vezes tu organiza, tu diminui a pilha, passa alguns livros para algumas pessoas resenharem e tal, mas isso basicamente dura 2 dias até que começam a chegar de novo os pacotes. E, de fato, a gente sabe que o livro, se foi editado, ele tem interesse, se ele foi escrito, o seu autor queria dizer algo com ele e encontrou uma editora que teve um interesse em colocá-lo no papel. Todos sabemos disso, só que, ao mesmo tempo em que,
obviamente, nós entendemos e compreendemos esse processo, e compreendemos esse sentimento, há uma limitação que ela é basicamente física. Se faz um jornal no papel, vai se ter um determinado número de páginas para o jornal inteiro, dividido entre determinadas editorias, aí vai chegar num momento em que tu vai ter 12, ou às vezes 16 páginas de um segundo caderno, que também ali no meio vai ser dividido com cinema, com artes visuais, com artes plásticas. Então, basicamente, muitas vezes o setorista de livros, ele também é um sujeito que está brigando pela sua área num fórum dentro do jornal. Tal coisa vale capa? Eu digo, vale capa, esse livro vale capa. Mas aí daqui a pouco pinta, sei lá, a Fernanda Montenegro numa peça de teatro. Aí eu mesmo que eu insisto, às vezes, esse livro valia capa e tal. Então, os critérios, muitas vezes, são bem estabelecidos dentro do jornal, mas eles passam também por uma negociação. Assim como na própria programação de uma editora, eu imagino que daqui a pouco vai se publicar 2 livros, se prioriza muitas vezes na grade de programação, um que dá para fazer antes, ou que acha-se que vai ter um público mais adequado se for lançado numa determinada época em vez de outra. O que se tem é o seguinte, na 0 hora pelo menos. Eu devo receber em torno de... Nunca fiz essa conta que nem ela, assim, mas eu devo receber, no mínimo, uns 10 a 15 livros por dia. Isso, todos os dias chegam isso aí. E, assim como ela comentou, muitos desses livros são enviados, às vezes, por uma falta de adequação com o próprio perfil do caderno. Chega muito livro de direito, sabe? Livro de autoajuda, não é o caso da maioria das pessoas que eu conheço aqui, mas chega de uma ou outra editora que, mesmo sabendo que nós não temos espaço para algo tão específico quanto, sei lá, tratado geral dos contratos ou algo assim, chega, o livro chega e tu tem aquele livro ali e tal, não vai sair. Se tem um lançamento, às vezes pode sair no roteiro que vai ter aquele lançamento que o cara vai autografar. Mas uma resenha é muito difícil de ter, até porque uma resenha de um livro desses necessitaria de um olhar especializado, que não é o de um jornalista. Vamos combinar, o jornalista não sabe nada de nada, absolutamente. Então, se tu precisa de algo especializado, tu precisa de alguém que seja formado, tem uma formação orientada para aquilo, tranquilamente. Na área da literatura, aí chegamos. Como a Zero trabalha com um perfil de ser um jornal ligado ao seu, digamos assim, ambiente local, quando chega um livro de um autor daqui, ele já meio que... Normalmente, ele não passa sem uma análise. Assim, às vezes, chega um livro de alguém que eu nem ouvi falar de São Paulo, nunca ouvi falar. Pode até ser um livro interessante, mas há também uma limitação física. Eu falei antes, é uma limitação temporal. Até ano passado, eu era a única pessoa lidando com a área de literatura e foi assim por 10 anos. E eu sou uma pessoa só. E, o meu tempo é tão elástico quanto o de qualquer um. Então, às vezes, eu consigo lidar para ler 2 ou 3 livros numa semana que podem virar alguma coisa lá adiante, mas isso não vai dar conta de um volume de 15 livros por semana. Então, são feitas escolhas. Autores daqui, muitas vezes, principalmente os grandes autores daqui, como Luiz Antônio de Assis Brasil, Sérgio Faraco, nomes que já são consolidados na área. Mas eu assumi para mim como uma espécie de, sei lá, missão movida pela culpa judaico-cristã de que eu preciso dar uma olhada em quem está começando também. Então, vários autores que lançaram seu primeiro livro, eu li, fiz resenha, nem sempre eu consegui fazer a resenha do tamanho que se queria naquele momento. Também isso depende muitas vezes de como é que está o espelho do jornal, o boneco, sei lá o quê, como vem ele em termos de anúncio, em termos de ocupação do espaço. Então, há um determinado tipo de livro que a gente acaba precisando também, de alguma forma, contemplar nas páginas, mas não necessariamente precisa ser o crítico daqui que vai fazer. Livro de um autor nacional que todo mundo está falando, vai ter um monte de gente para falar, assim como livro de autor internacional. Então, eu tento meio que priorizar autores daqui, ou autores que não necessariamente vão ser uma capa no Estadão ou na Folha, mas estão publicando um livro por aqui. Já fiz isso mais de uma vez. Basicamente, essa digamos assim, esse é o equilíbrio que a gente tenta manter para o espaço da literatura no jornal. Agora, principalmente eu estou editando um caderno novo que abriu espaço, abriu uma coluna de notícias sobre literatura. A gente tem publicado resenhas com alguma regularidade.
E o Alexandre Lucchesi, que é um jovem repórter muito talentoso que entrou ano passado no jornal, está trabalhando também mais próximo ao setor de livros. Ele é o sujeito que tem feito mais matérias, tem feito resenha, tem feito os lançamentos. Então, basicamente, tem 2 pessoas agora, com a possibilidade de uma terceira, eventualmente, porque a Luísa Pífero também escreve sobre literatura infantil e juvenil. Então, agora eu acho que a gente conseguiu azeitar de modo a cobrir, sem deixar muitos espaços assim, passando frio, porque não tinha o cobertor do tamanho certo. Então, vamos ver se a gente consegue. Posso falar só mais uma coisinha? Isso das preferências também, ele falou que tem essa missão de ficar de olho nos autores novos. Lá no Estadão, como eu disse, a gente é em 4. E cada um gosta, a gente cobre, claro, as coisas obrigatórias, mas cada um tem o seu gosto pessoal, né? E se você assume que você trabalha 8, 9 horas por dia e tempo de leitura é o tempo que você tem de lazer na sua casa, você acaba levando uma coisa que é mais próxima do teu gosto, né? Então, acho que quando você lê o jornal e você vai conhecendo os repórteres, você já sabe também mais para onde ir, assim, nessa divulgação, né? Acho que pode ser um pouco mais certeiro se vocês quiserem, sei lá, emplacar o livro e tal. Então, conhecer o jornal, conhecer os repórteres e tentar, né? Insistir. Às vezes a gente não consegue responder tudo também, mas se você acha que tem um produto bom e a gente não olhou e aí merece, dá um toque, dá uma ligada, que é muita coisa. Se são são quantos? 15 livros Digamos por que dia? seja 15 livros por dia, né? Imagina quanto e-mail a gente não recebe. A caixa vive enchendo, assim, a gente não dá conta de apagar. Então... A minha, semanalmente, ela lota e aí as pessoas me mandam e-mail, não chega. Uma outra coisa que funciona, desculpa, eu fui pegando assim, livro já é o produto final, mas acho que uma boa divulgação começa com avisar para a gente dos lançamentos que vão ter. No começo do ano, vocês já têm uma lista dos livros que devem ser lançados. A cada mês, essa lista é atualizada, né? Então, acho que ter esse contato anterior ao envio do livro, ao envio do release, pode ser até mais eficaz, né? Não sei o que você acha. A gente se prepara melhor para... Eu tenho feito muito contato com as editoras pedindo esse tipo de programação, porque uma das coisas que a gente instituiu no Caderno Novo é uma página antecipando trecho de livro inédito. Então, eu tenho feito contato com editoras pedindo quais são os destaques que vocês vão me mandar dentro dos, sei lá, os próximos 3 meses. E aí, por ali, tu vai vendo, esse livro é interessante, a gente gostaria de antecipar. E, ao mesmo tempo, isso fica mais fácil de tu até organizar, porque, por mais que agora tenha 2 no segundo caderno escrevendo sobre isso, o volume de coisas ainda é grande e se torna um pouco mais desesperador à medida que a gente vai chegando perto da Feira do Livro. Porque é uma prática, acho que é meio que uma prática que já se instituiu, desculpa, a maioria das editoras, principalmente as daqui, quando vai chegando perto da Feira do Livro, se lança um livro, tipo um mês e meio antes da feira, e esse livro vai ter um segundo lançamento durante a feira. Então, esses livros que estão saindo antes da feira, eles meio que demandam uma atenção, mas eles também são em grande quantidade. Aí, daqui a pouco, sei lá, uma editora lança 5 livros, outra lança 6, e todos vão ter lançamento de novo na feira. E por que não esperar pela feira? Porque esperar pela feira em termos de jornal, para aqui, para 0 Hora, sendo bem local, esperar pela Feira do Livro para fazer a resenha de um livro é meio complicado, porque é muita coisa rolando, são 600 ou 700 sessões de autógrafos a cada feira, muito livro que já ganhou lançamento antes está saindo agora, mas ao mesmo tempo tem gente que só lança na feira. Então, a disputa por espaço e a disputa por tempo acaba sendo muito maior. A própria ideia de tu tem que antecipar um pouco antes da feira, porque daqui a pouco na feira vai ter alguma coisa que vai exigir uma atenção exatamente no dia em que aquele livro for lançado. Então, no primeiro lançamento, tu já abordou, já leu, já resenhou, já fez podia ir, na feira a gente volta. Mas, às vezes, não dá para voltar, porque também depende muito de se a feira vai ter um caderno, se vai ter 2 páginas, e aí depende se foi vendido um projeto comercial. Tudo tem a ver com coisas do próprio setor jornal. Assim. Então,
acho que era isso. Do ponto de vista dos editores e desse espaço exíguo que a gente tem para falar de livros na mídia mais tradicional, a gente começou a achar que a internet também é uma boa forma de divulgação. E aí, tanto com os blogs dos próprios jornalistas dos grandes jornais, revistas e tudo mais, mas também com blogueiros independentes, com mídias sociais, com uso de Facebook, Twitter, enfim. O que vocês acham dessa nova forma de divulgação e como vocês próprios se relacionam com a internet? O Carlos André tem blog, você também publica, né, Maria Fernanda? Está meio desatualizado o meu, mas eu publico, sim. Na Flip, agora, eu não vou me lembrar o nome do pesquisador e nem os números, assim, mas eu assisti uma palestra, foi apresentada pelo Itaú Cultural, que mostrava o quanto as pessoas estão falando de literatura hoje nas redes sociais. Ele conseguiu fazer um mapa com os autores mais citados, quantas pessoas falaram daquela pessoa naquele momento. Foi um trabalho bem legal, assim, né? Eu acho que a internet, sim, abre um espaço que a gente não dá mais conta do jornal. Acho que somos 2 órfãos de cadernos específicos de livro, né? Eu trabalhava no Sabático, que foi descontinuado no ano passado, e com o compromisso do Estadão de dar um pouco mais de literatura no sábado, como os outros veículos, mas também diluir durante a semana, e a gente tem tentado fazer isso. Mas a internet dá, sim, um espaço maior para a gente cobrir outras coisas. A gente ainda não acontece de publicar uma resenha só na internet. A gente ainda acha que tem que sair no papel também, assim, né? É um investimento da pessoa que fez, é um investimento de dinheiro também, então a gente quer aproveitar melhor isso. Mas eu acho que a gente cobre muito mais e muito melhor a área de literatura hoje com a internet, esses eventos. Às vezes tem uma sessão de autógrafos que a gente tem lá, sobrou um material de uma entrevista que a gente fez antes do lançamento, aí vai ter o lançamento, a gente faz uma outra coisa. E eu acho que isso é legal. Acho que, eu não me lembro se foi no final de maio, o Estadão mudou todo o site dele e agora ele tem sub-homes na área de cultura, né? Então, a gente consegue organizar um pouco melhor também os assuntos, os textos. Então, acho que, nesse sentido, melhorou um pouco. Eu tenho um blog, que é o blog da Babel, né, da coluna. Eventualmente, eu publico durante a semana outras coisas. Ele está um pouco desatualizado, porque eu tive um contratempo depois da Flip na coluna de verdade aqui. E aí eu parei um pouco. Mas a única ressalva que eu faço, a gente estava até comentando mais cedo, são essas parcerias de editoras com blogueiros, né? Eu acho que tem funcionado, acho que é uma boa ferramenta de marketing, mas tem uma coisa ali por trás disso que não me parece muito... Não sei se é correta a palavra, mas acho que a partir do momento que você manda um livro para um blogueiro com a condição de que ele publique aquilo, ele tem que publicar uma resenha daquele livro para ele receber outro e continuar na lista. Eu acho que isso não é jornalismo, não é uma coisa independente, assim, né? Acho que essa é a ressalva que eu faço, mas acho que está todo mundo falando de literatura em algum momento. Com relação à literatura na internet, eu acho sensacional. Eu até tenho um blog, também anda um pouco desatualizado desde que esse caderno começou, porque tem o volume de trabalho para editar um caderno de 12 páginas acabou me afastando um pouco de atualizar o blog com muita assiduidade que eu já tive, mas continuo atualizando, tento atualizar ele uma vez por semana, no máximo uma vez a cada 2 semanas. E eu gosto de ter um blog, esse blog está aí ininterruptamente desde 2006, que para um tempo de internet eu já posso ser considerado quase, né, um Matusalém, mas eu gosto da ideia de que na internet, ao contrário de daqui a pouco tu ter um portal que vai atrair cliques e tal, na internet tu tem como, inclusive, complementar muito o que tu fez para o jornal. Tu faz uma entrevista com um autor.
muitas vezes a entrevista não vai entrar inteira, a entrevista vai entrar um terço, mas tu consegue, daqui a pouco, publicar a íntegra num blog. Tá? Eu vivia fazendo isso, entrevisto um autor, faço uma matéria para o impresso e aí boto ali, leia a íntegra da entrevista no blog. E a íntegra normalmente é extensa, mas o blog, por não ter essa delimitação física de espaço, ele aceita esse tipo de texto mais longo. Se as pessoas leem, né, anda uma histeria na questão de internet, porque a ideia de que, hoje em dia, se tem ferramentas muito precisas para medir o quanto uma pessoa fica numa postagem de blog, ou numa postagem de site, numa postagem de portal. Aí, daqui a pouco, se o sujeito lá abandonou a página, algumas dessas ferramentas, elas permitem ver, inclusive, até onde o sujeito rolou a tela e parou. Né? Então, se muita gente para mais ou menos no mesmo lugar, começa uma histeria para botar alguma coisa exatamente naquele ponto que faça o sujeito clicar ali e continuar no portal, por exemplo. Isso é algo que, de fato, está sendo feito nos portais de imprensa, um monitoramento constante de como é que tem sido os acessos e tal. Como eu escrevo um blog que está na grade de programação lá da zerora.com, mas não é necessariamente um espaço noticioso, eu meio que ignoro, basicamente, tudo isso aí. Então, o que também significa que muito pouca gente lê, mas quem lê provavelmente aproveitará. E muitas das melhores coisas que eu tenho lido sobre literatura ultimamente são de pessoas que têm blogs na internet. Tem duas ou três descobertas que eu fiz via internet, que são pessoas extremamente qualificadas, escrevendo sobre literatura. Algumas delas eu, inclusive, já procurei e convenci a publicar textos no caderno que eu estou editando, tipo Kelvin Falcão Klein, por exemplo, é um cara que escreve sobre literatura. Normalmente os textos curtos em 3 tópicos, numerados, com um estilo meio acadêmico, que são sensacionais. Uma moça daqui que se chamava... Ela tinha um nome, depois ela mudou, porque parece que tem uma outra pessoa com o mesmo nome, eu não sei o nome novo. É Camila von Hofel, alguma coisa assim. É uma moça que tem um blog. O Prefácio, que é um site de literatura, que pela mesma turma que antes... tinha um outro site, o nome agora não vou me lembrar, mas tem uma série de pessoas que estão produzindo umas resenhas até mais experimentais. Assim, não é uma resenha... O tamanho da resenha no jornal, a extensão, a brevidade, ela meio que condiciona tu a ser um pouco mais objetivo num jornal. Tu não vai pirar muito numa resenha de jornal em termos de forma, assim. Aí, na internet, tu pode. Daqui a pouco, se tu quiser fazer uma resenha que imite a estrutura do Jogo da Amarelinha, do Cortázar, como essa moça que eu estava falando fez, pode, porque na internet tá certo, bota os links, não sei, dá um trabalho do caramba, mas essa é a curtição do processo. O meu blog, basicamente, ele não tem parceria com editora nenhuma, embora de vez em quando eu recebo umas correspondências lá. É engraçado, chega 2 correspondências, não daqui não, mas de editoras nacionais, às vezes chega 2 correspondências, o mesmo livro, uma para mim, para uma editora de 0 hora, e outra para o cara que faz o blog, que também sou eu, mas as pessoas não se ligaram que é a mesma pessoa. E eu não sei direito o que avaliar dessa coisa da parceria. O que eu vejo é o seguinte: tem muitas pessoas escrevendo coisas maravilhosas com relação à crítica literária na internet, mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, os blogs mais ativos, assim, que são esses blogs de fantasia, de romance adulto, para adolescente, em termos de divulgação, imagino que seja fantástico. Agora, em termos de produção de algo sobre aquele livro, é muito raso. Muitas vezes é um resuminho da obra, e aí termina com gostei, ou achei fantástico, ou achei, sei lá, tudo de bom. Mas, depois, blog sobre literatura estilo Crepúsculo, ou essas coisas assim, que fazem, tu vê que tem uma série de editoras que atuam nessa faixa, que fazem uma parceria bem intensa com alguns blogueiros e tal. Eu não vejo com tanta desconfiança pelo seguinte, né? O sujeito o mesmo risco que se corre com os blogueiros é o que se corre com muitos jornalistas, acho. A editora faz uma parceria com o blogueiro e começa a mandar livros. O que pode acontecer é que daqui a pouco o cara se deslumbra porque está recebendo livros e só fala bem. Bom, mas isso é um problema da pessoa que está recebendo os livros. Tipo, se o cara embarca nessa, não há necessariamente, acho que, culpa da editora, embora isso favoreça, de alguma forma, a editora no andamento da divulgação do seu livro. Então, acho que o espaço da internet é um espaço que provavelmente vai sinalizar o futuro da divulgação de livros, até porque
os espaços em mídia impressa estão cada vez diminuindo mais, os jornais fecham caderno, diminuem o número de páginas, o papel é caro e vai continuar caro, porque tem um truste dinamarquês de papel aí que aumenta a seu bel prazer. Então, acho que a internet eu não vejo como ameaça a internet. Acho só que é uma bagunça, mas, né, aí tu vai fazendo os teus favoritos, a tua lista de coisas que tu gostaria de frequentar de alguma forma, vai descobrindo teus caminhos por ali. Ela tem uma parte. Deixa ela ter uma parte. Eu acho que eu estava me referindo a condicionar o recebimento de livros à publicação de textos sobre ele. E aí, pensando agora, acontece um pouco com a gente também, né? Tem muita editora que tenta controlar o que vai sair ou como vai sair. Eu estava assistindo a palestra ali da Nielsen agora, é o nosso fechamento, a gente fecha às 7 horas, então estava um pouco preocupada, fui checar meu e-mail e recebi um e-mail de uma editora dizendo que vai lançar em breve, vai começar a reeditar a obra de um autor importante e que vão sair 6 volumes agora, numa tacada, que eles querem levar para a gente esses volumes e que eles já pensaram em 6 pautas diferentes, que é para cada um dar uma matéria de um jeito. Tipo, eu nem respondi, enfim, mas acontece também essa tentativa de controlar como a coisa vai sair. E aí entra numa outra questão que eu não concordo muito, não sei o que você acha, que é de embargo ou das exclusivas. Eu acho que todo mundo tinha que ter a mesma chance na mesma hora e desses grandes livros, assim, né? E aí fica esse joguinho de assessoria, te dá uma hora, depois dá para o outro, e, enfim. Mas acho que entra tudo nesse bolo da tentativa de controlar a pauta, né? É engraçado, porque a coisa dos embargos, tá? Se pegar, por exemplo, a indústria do cinema, que trabalha com embargo direto, e às vezes os filmes que vêm de fora, principalmente. É muito comum conversar com os caras que fazem cinema, mas não apenas aqui, mas caras que trabalham em site, trabalham em revista especializada. O cara viu o filme, ou ele foi no set do filme no ano passado, ou há 1 ano e meio, e o filme está saindo agora, mas naquela época ele estava com uma visita embargada ao set. Então, basicamente, agora está saindo o filme, o sujeito tem uma matéria com uma visita ao set, do tipo, de 1 ano e meio atrás. Em termos de divulgação para o estúdio, é ótimo, mas em termos de jornalismo, eu acho que fica um pouco a dever, porque tu não conseguiu ver o filme, tu foi lá muito antes, mas foi tão embargado que agora já não faz mais muita diferença, porque muitas vezes o sujeito tem que ficar atualizando coisas como uma briga entre diretores, né, que ele não viu e tal. E o engraçado é isso, o cinema, ele é uma forma de arte que, em termos de tempo de fruição, ele precisa de menos tempo de fruição do que a literatura. Não estou colocando aí nenhum juízo de valor ou ideológico. Assim, é uma questão simples. Tu senta para ver um filme, o maior dos filmes vai ter, sei lá, tipo, o Lobo de Wall Street a 3h30. Nesse período, tu só vai conseguir ler um livro inteiro se ele tiver, sei lá, 150, 200 páginas e o corpo for maiorzinho, a mancha mais estreita e tal. Então, basicamente, o livro ele precisa de muito mais tempo para a pessoa se inteirar a respeito dele, e ele é lançado com essa questão dos embargos, muitas vezes. Isso também não é uma questão só das editoras, que fique claro que isso é um problema até da própria estrutura competitiva dos jornais entre si. Tá? Aí, daqui a pouco, alguém recebe um antecipado, lá, uma prova antecipada. Aí o sujeito teve 2 semanas ou 3 para ler o livro e tal, e daqui a pouco sai a matéria dele, e aí o sujeito que ocupa o mesmo espaço no outro jornal começa a ser cobrado para resolver o problema em, sei lá, 2 dias. Tá? Dá uma lida nesse troço, a gente precisa fazer, os outros já deram e tal. Então, eu meio que lido com a questão dos embargos como ela existe. Ela é uma questão política entre editoras e jornais, e é meio que assim. Acho que eu também preferiria que, no mundo ideal, as coisas fossem um pouco mais mais equilibradas, assim, e tal, mas não sei muito bem o que se pode fazer a respeito disso. Então, meio que tento lidar da maneira que a coisa é, assim. Então. Antes de fazer uma próxima pergunta, queria só avisar que vocês já podem, quem quiser passar perguntas aqui para o João, né, que a gente faz aqui também.
Eu queria... Minha próxima pergunta para retomar um dado que o Ismael falou na pesquisa Nielsen, né? Que 4% apenas das vendas de ficção... Não, perdão. 4%, a ficção brasileira corresponde a 4% do mercado e a estrangeira a 24%, 6 vezes mais. Nos jornais e na imprensa em geral, a gente não vê isso, né? Assim, tem talvez meio a meio. A que se deve isso? Vocês acham que a imprensa pode estar um pouco descolada do mercado? Ou é uma questão desses livros serem muito populares, talvez não caibam em cadernos de cultura? Gostaria que vocês avaliassem isso. Olha, no dia a dia eu tento fazer como Carlos André, assim, eu prefiro fazer uma matéria de um autor brasileiro, de um autor novo, uma voz diferente, do que fazer uma entrevista com um best-seller, assim, né? A gente nem faz muito isso, a não ser nessa época de Bienal do Livro. Flip também, né? Uhum. Mas as listas de mais vendidos são muito diferentes das listas de resenhas dos jornais, assim. Então, é uma coisa que realmente não conversa. Eu acho que é meio perigoso dizer isso, mas talvez não precise de matéria para vender livro. Mas é claro que vai vender. Se o leitor lê ali sobre aquele livro e gosta, vai comprar, mas não é uma coisa que eu acho que vai mexer tanto quanto o boca a boca, sabe? Um livro de policial ou uma autoajuda, que um vai passando para o outro, idade presente, aquilo vai movimentando a lista, né? E eu acho que a gente não tem que se pautar exatamente por isso. A gente acompanha o mercado. Eu falei no começo, né, de tanto de livro que a gente recebe, que às vezes recebe coisa que não tem nada a ver com o que a gente faz. Mas, além de cobrir literatura, eu cubro o mercado editorial. Então, eu gosto de receber tudo para saber o que as editoras estão fazendo, para tentar acompanhar o pensamento delas, assim, ver as estratégias e tudo. Mas isso também não quer dizer que um best-seller vai virar capa do caderno 2, mas eu quero saber o que eles estão publicando e o que as pessoas estão lendo, né? Às vezes isso entra como depois uma matéria de mercado, ou uma vez eu entrevistei o Nicholas Sparks, mas para minha coluna, assim, foram 3 perguntinhas para ele, mas aquilo não viraria uma matéria de caderno 2. E, no entanto, todo mundo lê e compra, e são milhares de exemplares vendidos, né? Mas eu prefiro falar de autores brasileiros e dar chance e mostrar o trabalho, mostrar o que está sendo feito. E como a gente está aqui, acho que minha última entrevista foi com a Luísa Geisler. Eu acompanho o trabalho dela, que é gaúcha aqui, né? Já tinha lido os 2 primeiros livros, queria fazer um perfil dela e a gente conseguiu dar uma capa. É uma boa escritora, talvez não entre na lista de mais vendidos por enquanto, assim, mas tem todo espaço no jornal de divulgação. A coisa dos números, os números friamente assim, eles dão uma ideia. Mas é como ela falou, tem que ver que livros são esses que são vendidos tanto entre a ficção nacional quanto entre a ficção internacional, porque daqui a pouco esses 24%, 26%, foi isso? 24% da ficção internacional não é, por exemplo, sei lá, David Grossman ou Cormac McCarthy, é o Nicholas Sparks, a mina do Crepúsculo lá, a outra mina lá do 50 Tons de Cinza, tipo, conta como ficção internacional e provavelmente é isso que vende bastante. E mesmo aqui no Brasil já tem um fenômeno engraçado, que é o seguinte: há já uma espécie de, não digo mercado, mas há uma espécie de nicho autônomo para um determinado tipo de autor de fantasia que vende pra caramba, tipo esses André Bianco, Rafael Dracon, o Eduardo Spohr. Eu já acompanhei esses rapazes virem 3 vezes ao Rio Grande do Sul. 2 na Feira do Livro, uma na Jornada de Passo Fundo do ano passado. Todas as vezes estava lotado. Todas as vezes as filas de autógrafos davam volta na Praça da Alfândega. E eles não são necessariamente o paradigma de literatura. Inclusive, eles foram o pivô de uma
de uma briga entre o Paulo Coelho e o pessoal da representação da Feira de Frankfurt, né? Justamente porque não havia nenhum deles e tal. Eu até já li algumas coisas deles justamente por ser esse fenômeno, assim, e digo o seguinte, tipo, acho que o Spohr, os livros do Spohr são os melhores disso aí, porque os do Vianco são estranhos. E não é estranho no sentido bom, é estranho no sentido de... Tu percebe o que ele quis fazer, mas sei lá, é que nem o sujeito que vem dar uma cambalhota e cai de testa no chão. Tu sabe o que ele quis fazer, mas o que ele fez não é exatamente aquilo que ele estava pretendendo. Então, e ao mesmo tempo, assim, 8 meses antes do Crepúsculo virar o Crepúsculo, eu recebi o livro, né, lá na Zero. Um troço assim, uma capa preta, uma luz em cima de uma maçã, um troço esquisito. Aí eu comecei a ler o bagulho, eu li 20 páginas e eu senti os meus neurônios cometendo suicídio, assim, feito pipoca, pof. Eu pensei, não, isso aqui não tem como isso aqui ir adiante. Como você pode ver, tipo, se eu trabalhasse numa editora, vocês todos estariam ralados, porque, né? Então, ao mesmo tempo em que se tem... eu acho que o crítico de literatura, ele talvez tente fazer uma função que talvez seja um pouco de curadoria, digamos assim. Mas mesmo essa curadoria, dado que a notícia trabalha com o que é notícia, ela acaba sendo muitas vezes atropelada por coisas que se tornam fenômenos, independentemente do jornal. Como ela disse, o boca a boca, as pessoas começam a comprar, e a resenha na Amazon leva outras pessoas a comprar, e aí aquele troço sai aqui no Brasil e, de repente, está vendendo, sei lá, 50 mil exemplares. E aí, bom, né, tipo, nós precisamos antecipar esse tipo de fenômeno? Eu acho que não. Acho que não. Quando aparecer o próximo 50 Tons de Cinza, eu não acho uma perda de tempo, como alguns mais radicais, que se faça uma matéria sobre isso, porque é um fato. Agora, também não acho que a gente tenha a obrigação de ficar prospectando qual vai ser o próximo 50 Tons de Cinza, se vão ser 45 ou se vão ser 100. Entende? Então, num certo sentido, a gente tenta fazer uma curadoria e meio que torce para que dê certo, mas, pelo jeito, não dá muito, porque, assim, vários autores locais e autores brasileiros têm espaço atualmente na imprensa, tanto aqui, quanto no Estadão, quanto na Folha, a Luísa, Daniel Galera, Daniel Pelizar, tem um monte de gente que está fazendo literatura e que está sendo falado, né? Às vezes nem tão bem falado, mas falado. E essas pessoas talvez não sejam as que mais vendem livro, tipo, sei lá, talvez tirando Galera, talvez. Nesse levantamento, se tivesse um levantamento qualitativo, vai ver a ficção nacional que vende aí, estaria mais para, sei lá, o André Bianco do que propriamente para o Daniel Pelizari, digamos assim, ou para a Luísa Geisler, né? Então... Uma primeira pergunta da plateia aqui. Em alguns segmentos, os livros mais importantes não são os lançamentos, mas os cauda longa, como citado pelo presidente da Libre. Sendo tão pequeno o espaço nos jornais, é possível falar para além de lançamentos? Não. Não dá. Com 120 livros na mesa, fica difícil mesmo. A não ser que tenha um fato novo, uma publicação fora, alguma coisa que dê para a gente retomar aquele assunto e falar do livro, mas... Só para complementar, qual é esse prazo, mais ou menos, na cabeça de vocês? O que é o tempo do lançamento do livro? No segundo caderno, eu acho que seria, sei lá, 3 meses. No caderno que eu estou editando pro, acho que eu consigo dilatar para 1 ano. Assim, tipo, não vejo problema em, daqui a pouco, publicar agora o livro, uma resenha de um livro que saiu em dezembro. Assim, mas também não é muito frequente e é que também entra na dinâmica do jornal. Na academia, muito provavelmente, esses livros vão continuar sendo resenhados, vão continuar sendo trabalhados, e isso é uma das partes do processo que vai fazer com que eles tenham e mantenham a importância que têm. Mas na imprensa, bom, a imprensa trabalha com o imediato, trabalha com a notícia. Né? Então, mesmo o próprio sistema de seleção de um livro. Às vezes eu recebo um livro, digamos assim, como eu disse, recebo 15 livros por dia. Então, desses 15 eu separei 3. Eu olho, 2 deles ainda não tem data de lançamento marcado. Um deles tem data de lançamento marcado para daqui a 15 dias. E eu sou um só. Então, tipo, eu não vou ler os 3 ao mesmo tempo, e eu vou ler um depois do outro. Então, esse que tem um lançamento marcado para daqui a 15 dias, como há uma data em que algo vai acontecer relativo a esse livro, provavelmente será o livro que eu lerei primeiro, escreverei primeiro, até para ter tempo que daqui a pouco o lançamento seja contemplado. Porque também é um pouco isso. Tipo, para o livro, para a vida do livro,
uma resenha não necessariamente precisaria estar atrelada ao momento do seu lançamento. Tu podia fazer daqui a pouco uma resenha de um livro de 5 anos atrás, 2, 3, de um livro até esgotado. Só que, dado que o jornal, ele também é apesar de haver ali o jornalismo literário e tal, tá? E o jornal ter uma certa preocupação também de crítica, ele também está inserido num sistema em que daqui a pouco tu publicar uma extensa matéria sobre um livro que a pessoa que leu o jornal não vai encontrar, isso vai, de alguma forma, desagradar o próprio leitor do jornal. Várias vezes acontece. Tu publica lá um livro que está fazendo, sei lá, 100 anos de uma efeméride de um livro, tu publica, fala de um livro, o sujeito te liga, não achei o livro. É porque o livro está esgotado. Então, por que vocês falaram desse livro? Então, então, já que tu vai ter de falar do livro porque o leitor quer o livro, eu vejo que para o leitor talvez faça essa diferença, para o livro não faz nenhuma, se vai ser falado no dia em que ele vai ser lançado ou não, mas para o autor faz. Porque se eu puder daqui a pouco falar de um livro, 1 ou 2 dias, ou no próprio dia em que ele está lançando o seu livro, já é, digamos, uma mão para daqui a pouco alguém ir lá. O pessoal meio que casa os dois interesses. O leitor que tiver a fim de encontrar o livro pode saber exatamente onde está o autor naquele momento, pode falar com o autor, pedir, não sei o que. Então, num certo sentido, tu tem um sistema que basicamente tu gira em torno dele, que é esse. E tu não tem muito como, daqui a pouco, ficar prospectando também ainda todo o resto da cauda longa. Então, não sei se tu mas agora, se a gente vê que cometeu uma injustiça de ter deixado um livro passar, ele continua sendo comentado, falado e tal, é claro que quando o autor publicar um outro livro, a gente vai resgatar essa história, vai contar e vai falar do livro. Não vai ter esse impacto do lançamento, do dia do evento e tudo mais, mas a gente sempre tenta voltar no assunto, né? Sim. Mais uma pergunta aqui. A editora que manda o livro faz diferença no critério de escolha entre o que vai ser resenhado ou publicado? Eu acho que não. Assim, tem editoras que a gente sabe que já vem com um selo mais de qualidade do que de outras. Talvez a gente olhe de um jeito diferente, mas isso não quer dizer que um livro de uma editora que não tem essa imagem toda, ou que não seja tão conhecida, não vai ter chance. Eu acabei de pedir um livro para uma editora de Juiz de Fora, que eu não conhecia, porque me chamou a atenção, acho que eu vi no Facebook e tal, achei que seria legal dar uma olhada, e a gente vai fazer uma resenha. Uma editora muito pequena, mandou o livro todo embrulhadinho, com barbante, não sei o quê. Então, eu acho que não faz diferença, não. Menos do que o autor do livro, por exemplo. Tem muitos autores que trocam constantemente de editora e, às vezes, o sujeito está editando pela Record e, às vezes, ele está editando por uma editora mais local. Mas, dependendo do autor, muitas vezes o autor é quem determina mais o olhar sobre o livro do que propriamente a editora. Claro, tu sabe, por exemplo, que determinadas editoras, como ela diz, têm uma linha editorial que, muitas vezes, tu sabe mais ou menos que dali tu pode esperar umas coisas bacanas, da linha editorial da editora, né? Não necessariamente que isso seja letra morta ou que seja um dogma, assim. Então, tu presta atenção e tal. Mas, muitas vezes, é mais... tu acompanha a editora, mas tu também acompanha o autor. A fulano de tal está lançando um livro novo, depois de, sei lá, faz uns 3, 4, 5 anos que o cara lançou esse livro, tu gostou do outro livro... às vezes já nem mais nem a editora. Tipo, semana passada ou retrasada, a gente antecipou no caderno um livro novo da Camille Paglia, que está saindo por uma editora pequena do Rio chamada Apicuri, sabe? E que eu, particularmente, tinha visto 1 ou 2 livros deles por aí e tal, mas não fez muita diferença, mas mais porque, é o livro novo da Camille Paglia, legal, vamos ver como é que é e tal. Então, muitas vezes, esse tipo de curiosidade na pessoa que cobre o setor mais é despertado pelo nome do autor do que propriamente pela editora em si. Assim. Tem 2 perguntas que chegaram aqui, temas bem parecidos e perguntas bem diretas. As resenhas são matérias pagas? E a segunda, não chegam cheques em envelopes? Ou seja, há tentativas de corromper o resenhista? Se mandaram para mim, estou denunciando aqui que eu não recebi, gostaria muito que vocês encontrassem e dessem para mim, que alguém está recebendo dinheiro no meu nome, basicamente. Então, não são.
O único dinheiro envolvido nisso é que a gente paga os colaboradores. Então, a resenha é paga para o colaborador. A gente contrata o serviço deles para escreverem sobre aquele livro. Mas, não. Existe essa tentativa que eu falei, como esse e-mail que eu recebi agora, de orientar, de tentar indicar uma pessoa para escrever, mas a gente não leva em consideração, não. Ocorre, às vezes, coisas assim... Fulano te liga e diz, oi, tudo bem? Tudo bem. Eu sou a tia fulana, da editora tal, São Paulo. Ah, tá. Eu estou com uma autora muito boa, está começando agora, e que ela tem não sei o que lá. Você gostaria de uma entrevista? Aí eu digo assim, tu pode me mandar a prova? Aí ela diz, mas você não está afim da entrevista? Não, eu estou afim da entrevista, mas primeiro eu quero dar uma olhada no livro. Antes, né? Então, você precisa ler o livro para fazer entrevista? Eu disse, sim, precisa. Então eu digo o seguinte, tá? Não é matéria paga, tá? Chega um cheque sem envelopes, volto a dizer, se alguém mandou para mim, eu não recebi, eu quero minha grana de volta aí. Não chega um cheque sem envelopes, não sei de onde é que a pessoa imaginativa tirou isso daí. A moeda de troca é outra que eles tentam, né? Esse favorecimento, uma exclusiva. Agora, o que existe, e não é necessariamente um suborno, é o seguinte. Tem determinados autores que, muitas vezes, eles acabam sendo meio que obrigatórios por ser, muitas vezes, vinculados a um colunista, sabe? Isso ocorre. Agora, dinheiro em envelopes ou matérias pagas, não rola. Isso que a Maria Fernanda comentou, de tentar um favorecimento e tal, existe como no cinema algum tipo de tentativa de emplacar um autor menos conhecido e negociar alguma coisa por uma exclusiva de outro, esse tipo de venda casada, por exemplo, que Nunca aconteceu como comigo. tentativa, assim, de... Não? Comigo nunca aconteceu. Também não comigo. Normalmente, os meus contatos com o pessoal das editoras, aqui, quem é da editora vai poder dizer se eu estou mentindo ou não, a coisa funciona assim, eu ligo e digo, oi, tudo bem? Tipo, tem alguma coisa que vocês vão lançar aí, se é do nosso interesse, manda uma programação, ou, oi, tudo bem, eu vi que vocês vão lançar o livro tal, ou as editoras, nós vamos lançar o livro do fulano, pode me mandar uma prova, pode me dizer, assim, o serviço, tipo, quando é que vocês vão cobrar pelo livro, se vai ter lançamento, se tem alguma coisa mais próxima, basicamente isso, e às vezes tu faz coisas como assim, tu tenta, a tenteada é livre, mas não rola, tipo, liguei para uma editora grande e perguntei, oi, tudo bem, livro tal que eu vi na programação de vocês, era um que a gente queria antecipar um trecho. Aí ela disse, nós não estamos trabalhando com trecho para esse livro, porque a autora é lá de fora, aí a agência é lá de fora, então não vai rolar trecho para lugar nenhum. Tudo bem, beleza, obrigado. Aí deu, sei lá, 2 semanas, o Globo estampou o trecho dessa mesma autora. Assim, então, aí, tipo, o Globo pagou alguma coisa? Não, duvido, o Globo é o Globo, provavelmente é uma marca maior, mais conhecida. Isso, ao mesmo tempo que as pessoas perguntaram aqui sobre a editora. Para este seminário, nesta localização, talvez não fosse uma pergunta a ser feita, mas... eu, às vezes, inverteria a pergunta para outras editoras, assim. O nome do jornal, de alguma forma, interfere na divulgação que vocês estão fazendo para o livro? Tipo, Interfere. Interfere. A Veja, o Estadão, o Zero Hora. Tem isso. Tem. É muito comum a gente pedir uma entrevista, assim que a gente vê na programação da editora, aí eles dizem, sim, vamos fazer e tal. Aí, quando chega na hora, assim, e aquela entrevista? Olha só, o autor só vai dar 2 entrevistas. E não é para vocês. Acontece, né? Acontece. Foi isso que você falou, né? Uhum. Eu acho que, tipo, uma coisa importante é o respeito dos dois lados, o respeito mútuo e a transparência, né? Eu acho que, nesse caso, se ele pediu o trecho e eles já estavam negociando contra o jornal, fala, abre o jogo, fala assim, olha, já vai sair, você não quer uma outra coisa, ou não vou poder te dar isso agora. O meu ego se agora. recupera rápido dessas coisas, pode não... Acho que o importante é ser transparente, ser respeitoso e abrir o jogo. Eu já fui assessora de imprensa também, eu tenho um pouco dos dois lados, então tem que ter jogo de cintura, assim, não faz escondido que a gente... né, descobre depois. Ou quando a gente recebe uma prova de um livro importante na quinta noite, assim vai ser capa do concorrente no sábado, sabe?
não precisa fazer isso, é só dar chance para todo mundo, quem for mais rápido vai conseguir, né? No mundo ideal. E em termos extremamente práticos, como algumas perguntas aqui, o que vocês preferem receber, um livro em mãos ou um release por e-mail? E acrescentando, como é que se dá, em geral, na prática, a relação com os assessores de imprensa, com vocês? O release, para mim, não funciona muito. Eu acho que, às vezes, as editoras gastam muita energia fazendo um release e tal. Ele funciona para mim na hora que ele está dentro do livro e eu vou dar uma estante, eu quero saber o serviço e tal. Acho que, se for para reproduzir a quarta capa, e a quarta capa for daquelas bem cabeçudas, assim, tipo, nem imprime, nem gasta papel, porque não diz muita coisa, assim. Eu acho que vale mais isso que eu falei, ter uma programação da editora, depois ter um e-mail do assessor dizendo, olha, esse livro vai sair em 15 dias, tal, já mandei a prova, porque, assim, realmente, a gente não faz nada sem ter o livro na mão e sem ter lido o livro. Então, o release serve mais como serviço mesmo. E aí, acho que teria que ser aquelas informações básicas, o que, quando, onde, porquê e como, assim, sem florear muito, sem... Assim, isso porque a gente não publica release, mas quando eu era assessora de imprensa, eu cansava de ver meus textos publicados em outros sites, como se fossem matérias do... Eu tenho uma amiga até que trabalhava na assessoria comigo, um jornalista de um jornal do interior ligou e falou assim, olha, você viu, a gente deu a matéria, o que você achou? Era o texto dela, assim, da primeira palavra à última. Ela respondeu assim, eu não faria melhor. Foi a resposta dela, assim. Então... Mas para a gente não funciona tanto. Acho que vale mais mandar um e-mail, avisar que está saindo, fazer um contato mais próximo, assim, mas... Eu prefiro receber o livro. Claro. E o contato com as assessorias, basicamente, ele é variado. Assim, tem vezes em que o assessor vai lá, manda pelo correio. Então, o release, como ela disse, se tiver um lançamento que vai ser... às 19 horas do dia tal, na palavraria, em tal lugar, debate com fulano de tal, esse release me interessa, esse release eu preciso. Agora, um release me contando o que tem no livro, não me ajuda muito, até porque, dado o volume de publicações do mercado editorial, assim como eu não tenho tempo de ler aquele troço tudo, eu duvido que os assessores tiveram tempo de ler todos os livros de todas as editoras, de todos os livros sair pela editora. Então, às vezes, é por isso que acontece isso. Muitas vezes o release de editoras grandes, assim, vem o texto que vai sair na contracapa do livro ou na orelha. E tem muita editora já contratando escritores para escrever release, já reparou Resenha, isso? sim, é. Mas sai ali como release, para a gente não adianta. Então, a ideia, como é que é a relação com os assessores, penso que seja boa. Tipo, as pessoas podem me procurar na Zero ou me mandar e-mail, telefone, tipo, nem sempre tu pode falar com a pessoa, porque às vezes, tipo, sextas-feiras, por exemplo, hoje que é uma sexta-feira, principalmente hoje, que eu precisei fechar coisas mais cedo para estar aqui. O caderno fecha hoje, então sexta-feira, hoje é um dia meio que assim, eu até falo com as pessoas e tal, mas é mais complicado. Daqui a pouco eu vou ter que dizer, olha, me desculpa, mas eu vou ter que desligar, porque tem que terminar o caderno e tal. Então, para mim, a relação com o assessor de imprensa ela pode ser múltipla. O cara pode me mandar um release, pode me telefonar, pode passar lá na redação. Agora, prefiro, já que eu vou fazer alguma coisa, prefiro ter a prova. Eu até não sou um sujeito que eu quero ter um exemplar para mim para botar na estante. Posso ter um PDF. Tipo, tem gente que tem problema em ler PDF, eu não tenho. Tipo, pode me mandar um PDF e tal. Mas aí, claro, tem toda uma outra questão, que as editoras não espalham muito PDF, justamente para evitar que daqui a pouco o PDF caia na rede, vire pirataria e tal. E também entendo isso. Mas tem como tu marcar um PDF de uma pessoa, imprime com uma marca lá em cima já. Fulano, seu nome, né? O nome. Para o fulano de tal, já recebi mais de um. Tipo, se eu vazar isso aí, eu estou botando um selo de otário na testa. Então, por mim, as relações com as assessorias de imprensa são múltiplas e variadas. Assim. Vocês costumam pesquisar as páginas de Facebook, os sites das editoras, se informar sobre as casas editoriais? Para ver novidades, assim? Em geral, para conhecer também. Imagino também pelas novidades. Eu, particularmente, ando com muita preguiça do Facebook. Mas, sim.
Sim, também. Quando é necessário, eu entro. E às vezes é difícil, porque tem uma editora que tem três páginas, e é grupo, é página, não sei o quê, mas acho que está ficando um pouco mais profissional, assim. Mas é uma consulta como consultaria um site, qualquer coisa assim. Sim, mas para mim, por exemplo, às vezes é melhor o Twitter nesse sentido, porque tu faz o Twitter, tu pode fazer listas daquelas no Twitter, então tem uma lá, lista de editoras. Aí tu acessa as listas das editoras, tu vão ter só os Twitters ali sem misturar com todo o outro fluxo da timeline, que é o que enche o saco um pouco no Facebook. Tu curte muitas páginas de editora, daqui a pouco as coisas estão se misturando ali com coisas que teus amigos estão postando e tal. Quando tinha uma página do Mundo Livro, o Mundo Livro só seguia isso, as editoras. Só que aí, por uma decisão do jornal, lá as páginas de blogs no Facebook, elas meio que foram restritas e tal, então eu não tenho mais acompanhado tanto. Mas sim, tipo, às vezes eu fico sabendo de um livro, mais de uma vez aconteceu, eu fico sabendo de um lançamento de livro antes na página de um autor ou na página da editora do que propriamente no e-mail, porque o e-mail vai chegar no dia seguinte. Então, eu sigo. No Facebook, eu acho que é uma coisa de tu ter que abrir as páginas, abrir o perfil, tu tem que mais ir até lá. Então, no Twitter é mais simples. O Twitter, tu programa uma lista, acessa aquela lista e os tweets vão chegando e tu vai vendo, daí, se tu tem alguma coisa ali que tu tropeça, que tu te interessa, aí tu vai no Facebook da editora, vai na página, vai no blog oficial de muitas editoras que já tem blog e tal, então... Bom, essa é para a Maria Fernanda. O Sabático fez algumas entrevistas com editores de livros. De onde surgiu a ideia e a concepção dessas entrevistas? Essa era uma coisa que eu gostava de fazer, mas eu estou tentando fazer no Caderno 2 também. A gente fez recentemente com Paulo Rocco, talvez. Acho que foi a primeira do Caderno 2. Eu acho que foi uma ideia do Rinaldo Gama, que era o editor, acho que é uma pauta muito legal, assim, porque você senta com o editor, vão lá 3 repórteres, então são perguntas de 3 cabeças diferentes, e uma tentativa de contar um pouco a história daquela editora, daquela pessoa que está ali, né, comandando, e mostrar o que pensa de futuro e tal. Então, acho que foi uma ideia do Rinaldo, a gente tenta manter. Eu até estava pensando ontem, depois do anúncio da compra da LPM, que também era hora de fazer alguma coisa com o pessoal da Sextante, também da LPM, ver como que fica, isso tudo, mas é uma pauta que eu tento manter lá. Uma última pergunta. Notícia ok, se dá o serviço. E a crítica? Tem espaço no jornal? A crítica mais... Estou entendendo que é uma pergunta de uma crítica mais elaborada, mais longa. Tem. A gente tem um time de colaboradores, a gente manda o livro para eles avaliarem e está na mão deles. Assim, é uma crítica assinada, o jornal banca publicar. É claro que, às vezes, chega um livro que a gente já sabe que é ruim e a gente não vai gastar espaço falando disso, a não ser que seja uma pessoa que tenha feito 10 livros muito bons e vai fazer um ruim, a gente vai falar. É essa a pergunta, será? Da crítica mais negativa, assim, né? Não, da crítica mais densa. Isso. Bom, espaço, como tinha no Sabático, não tem. A gente tinha textos de 8.000 caracteres, agora nossa maior resenha é de 5.000, 5.500. Então, mas ainda assim, usando o poder de síntese, você consegue falar o que você tem que falar e tudo mais. Mas há espaço para crítica. A gente tenta publicar essas resenhas sempre aos sábados. Durante a semana a gente faz mais entrevista e tudo mais. Mas tem espaço e é uma das coisas que mais me toma tempo durante a semana, ver esses livros, ver quem vai fazer e tudo. Olha, o caderno dela o jornal dela é standard, né? O meu é tabloide, então já tem menos espaço, isso é um ponto. O segundo bom,
nós estamos mantendo esse espaço no caderno novo. Esse Proa, basicamente, é uma extensão um pouco maior do que era o Cultura, com um escopo maior de temas e tal. No segundo caderno, às vezes tem. Às vezes, dependendo, tu entrevista o autor e tal, e nesse sentido, às vezes, quando tu entrevista o autor, tu tem menos espaço para crítica mesmo, porque tu vai acabar falando sobre a entrevista que tu fez com ele, e tu, infelizmente, não tem espaço para as duas coisas no mesmo material, muitas vezes. Mas não, às vezes, tu simplesmente tem um livro, tu faz uma resenha. A gente tem tentado fazer esse tipo de coisa. Eu sempre fiz isso no blog, particularmente, tá? Mas no caderno também. No Pro, a gente tem tentado manter essa regularidade de publicar umas resenhas, publicar umas críticas e tal. Agora, se o espaço é pequeno, provavelmente é, assim como o espaço literário ele vem diminuindo como um todo. O próprio fim do sabático se sinaliza assim, que um espaço reservado para isso, as empresas já não estão mais mantendo, mas tu tenta equilibrar com outras coisas, tenta fazer com que isso apareça mais no jornal, apareça mais no segundo caderno geral, assim. E muitas vezes também é uma espécie de abnegação da equipe envolvida, né? Tipo, ela, o editor do caderno, eu, a Patrícia Rocha, a Cláudia, tu quer que aquilo apareça no jornal, tu quer mais espaço para aquilo, mas a gente não é o dono do jornal, então daqui a pouco os caras resolvem que não vai ter um caderno, não vai ter o caderno. Então... A gente podia dividir essa culpa com falta de anúncio também das editoras, né? Quando o sabático acabou, a gente fizeram um abaixo-assinado enorme lá. Aí a gente pensou, nossa, se tivesse tido, sei lá, um anúncio a cada semana dessa editora, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Enfim, mas é só uma reclamação. Bom, gostaria de agradecer